professora, mas eu faço pesquisas, eu tenho vários estudos, e muitas vezes, assim, é meio que automático, eu acho que isso é para qualquer área, as pessoas perguntam assim, você trabalha com o quê? O que você pesquisa? E aí a gente fala, bom, eu trabalho com abelhas. A primeira reação que vem das pessoas para a gente, eu acho que tem várias pessoas que trabalham, minha amiga Cláudia acabou de entrar aí, tem várias pessoas, primeira coisa que eles perguntam, nossa, você não tem medo de trabalhar com abelha? Elas não ferroam? Como que você consegue trabalhar com isso? Ah, eu não gosto de abelha porque abelha ferroa. Ai, mas e as abelhas africanas, elas não são bravas? Então, tem todo um estigma ao redor das abelhas junto à população de uma forma geral, porque eles entendem abelhas por tudo aquilo que foi veiculado ao longo do tempo e por algumas coisas que vão sendo passadas de uma pessoa para outra, que é a questão da ferroada e também a questão da produção de mel. Né? Há um tempo atrás, quando o Juliano Schiavo estava fazendo o mestrado dele, uma das dúvidas dele, uma das hipóteses dele, era que somente pessoas que trabalhavam com abelhas é que tinham essa noção da diversidade de abelhas que existem no Brasil e de como que é essa questão dessa abelha que ferroa, que todo mundo conhece. Então, o Juliano fez o trabalho de mestrado dele, nós publicamos um artigo que saiu não tem muito tempo, que era realmente perguntando para as pessoas, quando eles ouviam falar de abelhas, o que eles tinham em mente, qual a primeira impressão que vinha. E, por incrível que pareça, vieram essas duas coisas que a gente já escutava há longo tempo. Quando eu penso em abelha, a primeira coisa que eu penso é ferroada e produção de mel. Que são duas coisas que estão muito relacionadas a essa ideia de abelha africana, entre aspas, aqui, que as pessoas têm. Tá? E uma das ideias de começar por esse ponto no nosso happy hour científico é que a história não é bem assim. Que as abelhas não são só ferroada e mel. Tá? As abelhas têm uma importância muito grande. E quem sabe a história completa, não só da importância das abelhas, mas como essas abelhas de mel vieram parar aqui no Brasil, e toda essa história da agressividade, essa história de que elas ferroam e por conta dos acidentes, é o professor Malaspina, que tem uma vasta experiência com isso e vai contar um pouco para a gente, como é um happy hour, vai contar um caos para a gente, que ele gosta bastante, que é como que essas abelhas chegaram aqui e por que é que a gente hoje só ouve falar nelas. Você está querendo dizer que eu sou antigo, né? Porque eu sei da história lá atrás. Não, eu também sei, mas a experiência maior é sua. A ideia nossa é contar um pouco como esse processo aconteceu, para que vocês conheçam a história, por que a gente fala se a abelha é africana, se é africanizada, como que isso aconteceu, e contar um pouco que nem tudo é ferroada, que nós temos uma grande diversidade de abelhas também e que não estão diretamente relacionadas a isso, né, Malaspina? Sim. Vai contar o caos? Não é um caos, é um experimento científico, né, quase. Mas no happy hour a gente chama de caos. Eu sempre coloco aqui duas situações por conta de Rio Claro, né? Que ocorreram dois eventos biológicos fantásticos que ocorreram aqui em Rio Claro. Eu contei ontem essa história, para quem assistiu ontem, é uma repetição desse caso, da história da revitalização do Jardim da Baronesa, né, que a gente fez ontem a live sobre esse assunto, e está relacionado muito a isso. O primeiro evento biológico interessante aqui em Rio Claro é a montagem do horto florestal aqui, né, hoje é chamado Floresta Navarro de Andrade, mudou o nome, pelo engenheiro agrônomo Navarro de Andrade, onde ele trouxe os eucaliptos da Austrália, e tem um horto aqui que tem 2.300 hectares de eucalipto.
Nesse horto, nós temos aí cerca de 400 a 600 variedades de eucaliptos, o que é o maior acervo mundial de variedades de eucalipto nesse horto. É uma coisa primorosa, né? E daqui saiu para o Brasil inteiro várias dessas variedades para fazer o cultivo de eucalipto. Por que o horto ficou aqui? O horto ficou aqui por causa da estrada de ferro. Na verdade, ele foi montado aqui para produzir dormentes, né? E foi plantado os eucaliptos para produzir dormentes para a estrada de ferro. Esse foi o principal objetivo inicial do horto. Depois virou uma floresta, hoje ela foi tombada pelo Estado, então é uma floresta tombada pelo Estado, o Estado é que administra, né? E é um evento bastante interessante. Tem o único museu de eucalipto do mundo, está um pouco abandonado, mas existe um museu que é muito legal, né? Então, esse é um evento biológico. O segundo evento biológico que ocorreu, claro, foi a questão das abelhas afidelizadas mesmo, né? Como vocês sabem, a abelha de ferrão, a abelha de mel, é uma abelha exótica, ela não é uma abelha nativa do Brasil. No Brasil não tinha essa abelha. E ela foi trazida para o Brasil em conta-se que os primeiros enxames vieram da Itália em 1839, por uma questão muito diferente da produção de mel ou de polinização. Elas foram trazidas, as primeiras colmeias foram trazidas pelos padres para a produção de cera, para que eles pudessem utilizar essa cera na produção de vela, porque não tinha, as nossas abelhas não produziam uma cera adequada para a produção de vela. Então, eles importaram essas abelhas para produzir velas, né? Essas abelhas, as primeiras que vieram da Itália, depois vieram outras da Alemanha, uma variedade um pouco diferente, né? A Apis mellifera ligusta, a Apis mellifera mellifera, todas do mesma espécie, só variedades diferentes. Só que como essas abelhas vieram de um clima frio para um clima tropical, elas não tinham uma adaptação legal, né? E a produção era muito baixa. Só para dizer para vocês, como eu sou nascido antes de 1956, que foi antes do evento da africanizada, meu pai tinha no fundo do quintal, do sítio onde eu morava, nós tínhamos umas 8 colônias dessas abelhas Europas, eram chamadas de abelha Europa. Era uma abelha mansinha, você podia abrir a comer, não tinha roupa de apicultor, não tinha EPI, não tinha nada. A gente fazia uma fumacinha lá, podia mexer, tirar o mel sem mais problema, porque ela era realmente muito mansinha, né? Mas a produção de mel dela era baixa. E aí o governo brasileiro achou que ele deveria fazer com a questão da produção de mel a mesma coisa que foi feito com a carne bovina, né? O nosso plantel de gado bovino era muito ruim geneticamente. Então, ele também pediu para os especialistas saírem pelo mundo procurar boi de boa qualidade. E aí veio o zebu, vieram várias outras qualidades de boi para poder melhorar a qualidade, melhorar o plantel. Com as abelhas foi a mesma coisa. Como nós não tínhamos uma produção de mel interessante, o governo procurou o maior especialista no assunto, naquela época, 1956. Onde estava o maior especialista? Estava aqui em Rio Claro, que era o Dr. Warwick Kerr. O Dr. Kerr era formado, ele era agrônomo, formado por Piracicaba, e quando foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Rio Claro, ele foi chamado por um amigo dele para montar a faculdade aqui, né? E o primeiro curso que eles criaram aqui foi um curso de História Natural, não era nem Biologia, nem Ciências Biológicas, foi um curso de História Natural, né? Então, o Dr. Kerr foi encarregado de trazer os melhores professores para cá, por isso que o curso de Rio Claro realmente teve uma bela fundação, porque ele escolheu a dedo o pessoal que veio para cá para montar esse curso. E aí o governo encarregou dele também procurar, como ele já trabalhava com as abelhas, onde tinha uma abelha de melhor qualidade para a produção de mel. E ele tinha a informação que na África tinha várias espécies, subespécies, que eram boas produtoras de mel, e ele foi para lá.
e rodou bastante a África, né? E aí ele verificou que essas espécies, essa espécie mais indicada no levantamento que ele fez na época, era uma que tinha na África do Sul, que era a Apis mellifera adansoni. Então, ele, em 1956, ele trouxe 40 rainhas dessa subespécie para Rio Claro. Chegou aqui, ele colocou num horto, não nesse horto que eu estava comentando. Esse horto é o horto florestal, né? Navarro de Andrade. Aqui tinha 2 hortos na época. Um era esse, tinha um outro do lado, para lá da rodovia, para lá da Washington Luiz, né? Que é na saída para Araraquara, na saída para o interior, do lado esquerdo, tinha um horto que era chamado Horto Camacuã, que ele não existe mais, esse horto. E o Dr. Kerr colocou essas 40 rainhas lá. Dessas 40 rainhas, 14 morreram. E ele colocou lá uma coisa bem interessante, para que elas ficassem em quarentena, como nós estamos hoje aqui, só que nós não estamos mais em quarentena, já estamos em 70ena, 80ena, né? Mas elas foram lá, foram deixadas lá para ficar em quarentena para ver se não tinha doença, se não tinha alguma complicação, se não tinha nada disso, né? Então, dessas 40, 14 morreram e 26 foram, depois de um tempo, liberados para ocupar a natureza, como também era da mesma espécie daquela italiana que já tinha, daquela europeia que já tinha vindo aqui, né, que já estava aqui, evidentemente, se elas são da mesma espécie, elas cruzaram entre elas, né? E, a partir de Rio Claro, então, nós temos a distribuição desse híbrido, né? Europeu-africano. E, pelos cálculos feitos aí já pelo pessoal antigo e pelo próprio Dr. Kerr também, né? Feito isso, existem vários mapas, a gente encontra isso na internet, eu tenho esse mapa da distribuição dos descendentes genéticos desse novo híbrido, né? Então, a estimativa é que esses genes, vamos dizer assim, né? Genes alados, caminharam pela América numa velocidade de 300 quilômetros, mais ou menos, por ano, né? Então, nesse mapinha tem 1956, 1957, 1950, todas as datas dos anos e aonde estava o conjunto gênico. E ele foi subindo, entrou pela Amazônia, não entrou dentro da Amazônia fechada, porque é muito úmida, ela não se adaptava. Ela contornou a Amazônia, atravessou, entrou pelo Canal do Panamá, atravessou o Canal do Panamá, e aí as notícias começaram a assustar muito, porque essa abelha, ela realmente era muito mais produtora de mel, mas ela também trouxe junto uma característica muito que, meio que indesejável comparativamente à italiana, à europeia, que era uma característica de uma grande defensividade que depois virou agressividade, mas que era uma abelha que sabia se defender bem. Então, no início, se teve muitos problemas de ataque a animais, né, e de pessoas mesmo, inclusive morte de pessoas, tal, e aí essa fama de abelhas assassinas acabou pegando, né, grudando nessas abelhas, porque o pessoal estava acostumado com uma abelha mansinha e, de repente, passa a ter uma abelha que era bastante, entre aspas, defensiva, mas bastante feroz, né? E aí, o que teve que acontecer com os apicultores? Muitos apicultores desistiram de criar abelha, porque tornou-se impossível. Mas muitos aproveitaram a deixa dessa diferença de abelha mais extremamente produtiva, gostaram dela, e aí eles começaram a se adaptar no manejo, começaram a fazer um manejo diferente. E aí que começou a se desenvolver todos os EPIs, os macacões diferenciados, você ter outro tipo de fumigador, outro tipo de manejo, como manejar, e aí começaram a aparecer os cursos de manejo dessa abelha, né? Então, aí começou a melhorar, e o pessoal viu que realmente ela era uma abelha muito produtiva e que era bastante interessante em termos econômicos.
E mais tarde a gente acaba descobrindo uma outra característica interessante dessas abelhas, que não tinha e que não tem até hoje nas abelhas europeias, que é uma abelha que é muito resistente a doenças. Em quase todos os tipos de doenças, a abelha tem uma resistência muito grande, né? Nas abelhas europeias, a gente vê muito esse problema na Argentina, a gente vê esse problema nos Estados Unidos, a gente vê esse problema na Europa. Elas são muito sensíveis à bactéria, muito sensíveis a vírus, sensíveis à varroa. Então, a nossa abelha tem essa característica bastante rudimentar, digamos assim, né? E ela dificilmente fica doente ou tem algum abalo por algum parasita. Então, são duas características extremamente importantes e bem interessantes que ela trouxe junto com a primeira característica que o Dr. Kerr foi buscar, que era o aumento na produção de mel, né? O que a gente tem hoje desse bicho? Bom, só faltou a data lá em cima. Ela, então, se expandiu pela América, subiu, atravessou o Canal do Panamá, e quando ela estava ali no Canal do Panamá, já no México, os Estados Unidos ficaram muito assustados com essa abelha, e eles mesmos começaram a chamar, foram eles que apelidaram elas de abelhas assassinas, killer bees, as famosas killer bees. Na época, eles soltaram vários filmes, desses filmes mesmo, cinema mesmo, falando da killer bees. Eu me lembro de um que mostra a diferença entre a abelha que eles têm lá e as killer bees brasileiras, as assassinas, né? Que era a abelha brasileira, era uma abelha imensa, perto da abelha europeia, que era pequenininha. Então, mostrando qual era o fator assassino dessa abelha. E aí eles propuseram, isso já é mais ou menos, já estou aí mais ou menos em 1985, 86, por aí, já estou nessa faixa, né? Desde 56. E eles propuseram, então, a tentar fazer uma barreira ali no sul do México para evitar que essa abelha chegasse nos Estados Unidos, né? Eles chegaram a instalar, daí vieram as primeiras caixas iscas. Eles instalaram ali no sul do México uma quantidade enorme de caixa isca e tinha os especialistas que eles treinaram e eles fizeram um aplicativo, né? Na época não chamava aplicativo, era um programinha de computador que você coletava o enxame de abelha, media a asa de 10 abelhas, e aí eles tinham lá um fator de diferenciação nessa asa e diziam, ó, essa aqui é africanizada, mata. Então, exterminava aquele enxame. As que não tivessem aquele fator, era considerada abelha europeia ou abelha italiana, e não matavam. Então, eles fizeram isso, gastaram ali alguns milhões de dólares na divisa do México, mas não conseguiram parar as abelhas. Nesse período, o pessoal da América Central teve um problema seríssimo com essas abelhas chegadas lá. E aqui no Brasil, qual era a grande característica dessas abelhas? Elas eram bastante defensivas, mas os apicultores, então, primeiro que eles aprenderam a manejar, desenvolveram todos os EPIs, estavam direitinho. Mas a principal coisa que eles fizeram foi mudar os apiários. Por exemplo, meu pai tinha as 8 colmeias dele no fundo do quintal. Claro que a gente não continuou, mas se a gente tivesse continuado, o que a gente ia fazer? Mudar o apiário para uma floresta a 500 metros, 1.000 metros de distância da casa e dos animais. Foi o que os apicultores brasileiros fizeram. Eles mudaram os apiários dele para longe das casas, para longe dos animais. Então, resolveram o problema, além dos EPIs e do manejo, resolveram. Mas quando ela chegou na América Central, também lá era tudo abelha europeia e tudo na porta da casa. Como lá na América Central, aqui no Brasil, a gente tem espaço para fazer isso. Tínhamos, né? Espaço para fazer isso e tínhamos floresta para colocar os apiários longe. Na América Central não tinha isso, né? Todo mundo tinha as abelhas, todo mundo tem aquilo que eles chamam lá de fincas, que é um terreno pequeno. Ela mora num terreno pequeno. Se ele fosse afastar as abelhas do terreno dele, ele tinha que pôr no terreno do vizinho. Então, eles tiveram muito problema com as abelhas lá. Muita gente abandonou também a apicultura lá. E aí eles quiseram aprender, o pessoal da América Central quiseram aprender a mexer, lidar com essas abelhas. Eles fizeram um contrato pago pelo Banco Mundial com os americanos, para que os americanos ensinassem eles a manejar essas abelhas. Foi um desastre, porque os americanos não tinham abelha lá, não sabiam como mexer. Eles foram lá, ensinaram o manejo da abelha deles.
Aí que o pessoal da América Central percebeu o que eles tinham feito. Então, o que eles fizeram? Quebraram o contrato com o pessoal dos Estados Unidos e contrataram o pessoal do Brasil. Então, nós montamos uma equipe aqui no Brasil, né? O professor, na época, foi o meu orientador, o professor Stort, o David Jong e o professor Leonel, que montaram essa equipe. Eu fiz parte da equipe, o professor Chaud, vários, Brandenburgo, Spencer. Então, nós íamos em duplas, né? 2 pessoas, passávamos 30 dias lá dando treinamento, na Costa Rica, na Nicarágua, do Panamá, todos os estados lá, dando treinamento para eles de como manejar essa abelha, né? Mas ela seguiu o seu caminho, passou ali pela América e seguiu o seu caminho. E o primeiro enxame que atravessou, né, que conseguiu atravessar e foi detectado nos Estados Unidos, atravessou aquela barreira que os americanos fizeram, pensando que eles iam obter sucesso e não conseguiram, foi detectado no estado do Texas em 1992. Esse foi o primeiro enxame descrito na literatura, que o pessoal mediu a asinha lá e falou, não, essa abelha africanizada. Então, ela já tinha entrado nos Estados Unidos. E eles acharam que ela ia causar um absurdo lá. Na verdade, ela também não... Depois de 92, ela já tem mais de 20 anos, né? Quase 30 anos. Elas não foram tão complicadas assim, porque elas também misturaram muito com as abelhas que eles tinham lá, então elas também ficaram um pouco mais mansas, né? E diminuíram um pouco aquela defensividade delas, então ficou mais tranquilo. O mais interessante é que ela, como uma abelha tropical, ela se manteve essa característica muito interessante. Então, ela não passou do meio dos Estados Unidos para cima. Então, você tem que ela, quando chegou no Texas, uma parte migrou para a Flórida, que é um lugar quente, outra parte migrou para a Califórnia, que também é quente. E ela não atravessou praticamente a barreira de gelo lá, né? De esfriamento. E aqui na América do Sul, ela fez o mesmo comportamento. Tem um trabalho lindíssimo, eu não me lembro o nome do autor agora, que mostra que ela vai aqui no sul do Brasil, começo da Argentina, e ela acompanha mesmo a temperatura aqui. Quando está mais frio, esfria mais no inverno, ela migra um pouco para o Brasil. Quando esquenta um pouco mais, ela migra um pouco para o norte da Argentina. Então, na Argentina, no sul da Argentina, ali do meio da Argentina para baixo, você também não encontra abelha africanizada. E também você não encontra abelha africanizada no Chile, porque ela não atravessou o deserto de Atacama, o deserto de Atacama, e não atravessou a Cordilheira dos Andes. Então, o Chile é isento de abelha africanizada, é o único país da América do Sul que não tem as abelhas africanizadas lá, ele só tem abelhas europeias, mas eles têm os mesmos problemas de doenças e de sensibilidade que tem as abelhas que estão no sul da Argentina, que estão nos Estados Unidos, e principalmente com a varroa, né? Hoje, que é o grande problema que essas abelhas europeias têm, é uma pouca capacidade de defesa com relação à presença da varroa. Mas por que a nossa é diferente em relação a elas, se é da mesma espécie? Segundo alguns autores, parece que isso é uma coisa interessante, é porque a varroa, com essas abelhas, como a varroa veio lá da Ásia, né? Ela veio da Ásia, entrou provavelmente pelo Paraguai, porque ela foi detectada, a primeira descrição da presença de varroa aqui no Brasil foi feito pelo professor... esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Aí da Exalc, em Piracicaba. E ele encontrou essa varroa num enxame, esse ácaro, num enxame aí perto da Exalc, em Piracicaba, em 1978. E a hipótese é que ela tenha entrado, vindo da Ásia, entrou ali Uruguai, Paraguai, e dali migrou aqui para o Brasil, e hoje ocupou o Brasil inteiro, né? Tanto que o primeiro artigo sobre a presença da varroa no Brasil é do professor de Piracicaba. Mas o primeiro artigo falando sobre o controle de varroa no Brasil, em abelhas, eu sou um dos coautores. Isso foi publicado em 1983, tá certo? Eu sou um dos coautores quando a gente tentou controlar a varroa com um acaricida chamado Cineacar, né? Mas que não funcionou, não deu muito certo, não.
Mas foi esse o primeiro artigo publicado. Bem, e aí a gente percebeu que a varroa, que a abelha africanizada tinha um bom controle da varroa, e tem até hoje, né? Dificilmente você tem uma infestação maior que 10%, 15%. A não ser parece que tem uma variedade nova de varroa, agora uma linhagem nova de varroa, que está aumentando um pouco esse índice de infestação. Mas aquela anterior, a Destructor, que é a anterior, não passa de 10% a 15%. A explicação disso é que a abelha africanizada tem um ciclo, porque a presença da varroa acompanha o ciclo de vida da fase larval da abelha, né? Porque a fêmea bota os ovinhos lá dentro do ovéolo para desenvolver junto com a larva para poder se alimentar da hemolinfa da larva. É que a abelha africanizada tem o ciclo de um dia mais curto, quase um dia mais curto, quase 24 horas mais curto. E isso dá uma dificuldade de sincronização com a varroa. Então, você não tem, você tem esse fator que limita um pouco a presença de varroa nas colmeias, né? Bem, a história era essa, a gente poderia ficar conversando bastante sobre os fake news que apareceram na época, que não tinha esse nome, e teve muito fake news, muito contra-informação, teve grupos que também odiavam e continuam odiando até hoje a abelha africanizada, que queriam matar o Dr. Kerr, ameaçando o Dr. Kerr de morte, porque achavam que o Dr. Kerr tinha cometido um crime. Isso teve muita briga, muitas complicações, e tem até hoje. Tem um pessoal ainda hoje, tem os favores dos contra, tem um pessoal ainda hoje que é favorável à criação das abelhas europeias e que criam essas abelhas europeias aqui no Brasil e que vende essas rainhas de abelha europeias. E esse pessoal, assim, eu sei porque eu conversei com ele sobre isso, uma das grandes mágoas do Dr. Kerr foram todas essas críticas que ele teve e foi chamado por nomes absurdos na época. Então, lembre-se que quem tem preocupações com os fake news aí e com os assassinos de reputações, digamos assim, isso não é de hoje. É que hoje ficou mais fácil porque tem internet. Naquela época não tinha internet. Era mais de boca a boca e era nos congressos. Você ia nos congressos, era uma briga fenomenal, né? Entre os dois grupos, era assim, uma coisa absurda, a briga entre os dois grupos, os favoráveis às abelhas africanizadas e os favoráveis às abelhas europeias. Até hoje tem gente que ainda propõe matar todas as abelhas do gênero Apis aqui no Brasil e começar de novo. Até hoje ainda tem gente que faz esta proposta, né? Também houve uma história que os Estados Unidos queria vir aqui no Brasil, na época, né, por volta de 85, 88, e exterminar todas as abelhas aqui para não chegar lá nos Estados Unidos. Ninguém conseguiu confirmar se isso era verdade ou não, mas circulou muito essa história de que os Estados Unidos estava propondo dar uma excelente grana aqui para o Brasil para poder vir aqui exterminar antes delas chegarem nos Estados Unidos. Mas essa é uma coisa que é história mesmo, né, que é causo, porque não se teve, nós não tivemos nenhuma confirmação oficial disso, né? Então, tem muitas historinhas disso por trás, que a gente não tivemos confirmações, né? Até mesmo a história da liberação das rainhas no Horto Camaquã. Tem várias histórias e que a gente não sabe até hoje qual é a verdadeira. Que, na realidade, elas não foram liberadas, que um apicultor foi lá e viu que, porque eles tinham posto a tela, né, para a rainha não sair, viu que as abelhas estavam tudo enroscando na tela, ele foi lá e abriu a tela de todas as colmeias. Tem história de que alguém foi lá para boicotar as abelhas lá, e aí se perdeu e acabou liberando. Então, tem várias histórias que a gente até hoje não tem confirmação. No fim da vida, o Dr. Kerr nunca quis falar oficialmente sobre isso. Eu também não sabia se ele sabia bem a história, né? Nunca fiquei sabendo direito essa história. Mas teve várias histórias também da liberação, como que elas foram liberadas, digamos assim, sem controle. E é muito interessante, Malaspina, que, bom, a maioria estava acompanhando quem está nos acompanhando, e é bem interessante, boa parte de vocês não vão se lembrar disso,
Mas nessa época em que ela se espalhou, por exemplo, eu fazia ensino fundamental 2 hoje, né, o ginásio. E nós fomos liberados da aula umas 2 ou 3 vezes, porque tinha enxame nas redondezas. Então, a preocupação quando o processo aconteceu, quando as pessoas começaram a lidar com essa questão das abelhas africanizadas, com maior agressividade e com esse problema, todo mundo ficava muito apavorado, porque nós tivemos, me lembro muito bem disso, de registros de acidentes, e é lógico, a gente tem problemas, principalmente com as pessoas que são mais sensíveis e têm reações alérgicas mais graves a ferroada das abelhas da Apis mellifera. Então, nós passamos, eu me lembro muito bem, por situações de pavor mesmo. E essas situações, infelizmente, elas acabaram mascarando a importância. Porque se vocês fizerem uma busca sobre abelhas e de artigos nos sites especializados, e mesmo sobre abelhas, nos sites de divulgação científica que não produzem artigos, vocês vão encontrar nesse período de tempo, eu acho que desde quando eles começaram esses estudos, Malaspina deu as datas iniciais, até mais ou menos a década de 90, uma quantidade muitíssimo maior de artigos que estudam a Apis mellifera, tá, do que artigos dedicados a estudar as espécies brasileiras. E boa parte das pessoas nem sabe, mas nós temos uma diversidade de espécies de abelhas aqui, que registradas com nome científico, tudo identificadas. Nós estamos batendo nas 3.000 espécies, mas estima-se que nós tenhamos muito mais abelhas, muito mais espécies de abelhas no Brasil. E, inclusive, estima-se que nós já tenhamos perdido algumas delas por conta da perda de algumas matas, de alguns biomas, da diminuição muito grande de áreas de matas nativas, e isso pode ter levado, inclusive, à extinção de abelhas que nós nem chegamos a registrar. Então, é super importante que a gente retome isso. A importância da abelha Apis mellifera, a gente sabe, hoje o Malaspina contou, eu ainda escuto hoje o Malaspina também, quando a gente sai, todos os outros colegas que estão aqui compartilhando com a gente, quando a gente escuta várias pessoas dizendo isso, mas elas competem com as abelhas nativas, então não seria certo exterminar essas abelhas? Hoje, eu acho isso absolutamente inviável, por conta, ela tem uma importância muito grande, a gente vai tratar disso talvez numa próxima conversa, porque hoje nós temos muitas perguntas para o Malaspina, que a Annelise está colocando, está separando lá e vai fazer daqui a pouco, mas a gente tem uma importância muito grande na questão da polinização de culturas agrícolas, mas ela também assumiu um papel importante na polinização de algumas plantas nativas. E ela pode, em algumas situações, sim, competir com as abelhas brasileiras, mas ela pode suprir também algumas deficiências. A gente pode depois entrar numa questão de discutir se isso é vantajoso, se não é, mas a gente precisa pensar com bastante cautela propostas como essa que são altamente radicais. Então, a gente precisa, sim, focar nas nossas abelhas, mas a gente também precisa compreender, aceitar e manejar de uma forma melhor a questão das abelhas africanizadas. E hoje a gente tem também uma questão de uma indústria de produtos provenientes dessas abelhas que também é muito grande e muito importante para muitas famílias. A questão da produção de mel e de outros produtos das colônias de Apis mellifera. E a possibilidade de o Brasil ser um grande, muito maior do que já é, produtor de mel, de própolis, de cera, vindo dessas abelhas. A gente também vai discutir sobre as nossas em outro momento, mas é super importante que a gente olhe para a abelha Apis mellifera e possa entender a importância dela e discutir como que a gente vai adequar, fazer esse manejo e separar do que a gente olha para as abelhas nativas brasileiras. Uma outra coisa importante, só para deixar aqui antes de passar as perguntas, é a gente lembrar que muitas vezes a gente quer tratar de Apis mellifera e de abelhas brasileiras no mesmo patamar, no sentido em termos de legislação.
Então, a gente também gostaria de deixar claro aqui que o IBAMA não cuida dos assuntos referentes à abelha Apis mellifera africanizada. Então, a abelha Apis mellifera, por ter sido introduzida, ela é tratada como rebanho, ela é tratada como um animal introduzido para a produção. Então, quando a gente discute as coisas de Apis e às vezes acaba questionando o IBAMA, isso é uma questão que deve sempre ser endereçada para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Para o IBAMA, a gente interessa apenas as questões relacionadas à conservação e manejo das abelhas nativas brasileiras, tanto as sociais quanto as solitárias, porque a gente também vai falar bastante em outros momentos das abelhas solitárias, que são as mais desconhecidas da população em geral, mas que têm um papel-chave na polinização das nossas matas, tá? Eu vou passar para a Annelise fazer as perguntas. Oi, deixa eu só... Aqui. Fale. Nessa história do fake news, que eu falei, o último, assim, que foi mais pronunciado com relação às abelhas africanizadas, que saiu muita informação sobre isso, e o pessoal tivemos muitas discussões nos congressos, é que a abelha africanizada não era capaz de fazer polinização. Ela não polinizava. Que ela ia lá e roubava os grãos de pólen, mas não efetuava a polinização. Esse foi o último. Todos aqueles outros anteriores, a gente teve muitos, mas esse foi o último. Quando começou a sair essa coisa da importância da polinização, aí eles foram para cima, né? Os contras foram para cima da abelha africanizada, dizendo que ela era incapaz, ela era só que só roubava o pólen, né? Então, com relação a essas abelhas, foi o último fake news que eu vi, assim, mais pontual, mais próximo dessa questão. Fake news é um negócio antigo. Só antes de passar para fazerem as perguntas, a gente vai depois divulgar outras datas para a gente fazer esse encontro científico, esse happy hour científico. Nós estamos gravando, isso vai estar disponível também depois no Facebook. E eu só queria dizer, o Malaspina mencionou a questão do horto, eu queria mencionar também que o grupo, coordenado pela professora Claudinês, que está aqui também participando junto com a gente, montou um jardim maravilhoso lá, que é um jardim dedicado às abelhas, a essa relação que elas têm de polinização, e que vale muito a pena a visita. Isso eu acho que está disponível a live de segunda-feira, para vocês olharem, tem lá as imagens, ficou maravilhoso. Está no meu Facebook, está no Facebook do Malaspina. Então, a gente tem a oportunidade de rever a live, de ver a Cláudia explicando todo o processo, como foi feito, e o que eles pretendiam com esse jardim. E quem já conhece o horto, visite novamente, porque agora ele está diferente, com a nossa... com a revitalização e com esse jardim lá. E para quem não conhece o horto, já mata 2 coelhos com uma cajadada só, porque vai conhecer a questão dos eucaliptos que o Malaspina falou, e vai também conhecer o jardim. A Cláudia, inclusive, aqui no chat, ela compartilhou o link para acessar a live que foi feita na segunda-feira. Tá bom? Não percam. As perguntas vêm agora e a gente vai continuar nas próximas semanas falando de abelhas. Anne, você pode passar aí, passando as perguntas, que aí o Malaspina e o que eu puder, a gente vai respondendo? Oi, boa noite a todos. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Rô? Sim, tá ótimo, Anne. A Annelise trabalha com a gente há bastante tempo já é abelhuda também há bastante tempo, como nós nos referimos uns aos outros, e a gente, ela está como tantos outros aqui participando junto com a gente. Então, gente, uma boa noite a todos. Muito obrigada aí pelas colocações, né? E especialmente ao que o professor Malaspina, apesar da gente estar sempre com ele, cada vez que ele fala as histórias, a gente fica boquiaberta, sempre aprende uma coisa nova, né? Então, é impressionante. Então, eu compilei aqui umas perguntas do pessoal, tentei separar por assuntos aqui, mais ou menos. A Letícia, lá do Rio Grande do Sul, né, que ela disse que é fã do professor Malaspina,
Ela sempre fala isso. Ela pergunta o seguinte, se foi barreira térmica também ou só barreira física, para elas não irem para o Chile, né? Que, ó, enquanto você estava falando sobre o processo de africanização, tem algumas perguntas, mais duas ainda em relação a esse processo da história que você estava falando, mas eu acho que aí vai respondendo uma a uma, para não ficar... Pode ser assim? Pode. Então, essa seria a primeira. Letícia, eu tenho a impressão que as duas coisas, e provavelmente mais algumas outras variáveis que a gente nunca avaliou, mas com certeza a barreira física e térmica, né? Porque por causa da temperatura fria num ponto, isso que é interessante, e quente no outro. Né? Então, no deserto, a temperatura extremamente alta, e também não tinha comida, né? E também no gelo, você também não tem uma temperatura muito fria e também sem comida. Então, provavelmente tenha sido isso o grande fator. Né? Ela teria que descer lá no sul da Argentina e subir. Né? Mas como a temperatura fria para ela não vai muito, então ela não desce, porque aí ela contornava a cordilheira. Né? Mas é isso mesmo. Certo. Aí tem a pergunta da Cláudia aqui, da Claudinês. Malaspina, fale sobre a predominância genética do híbrido que temos hoje e qual a implicação disso em termos de adaptação e resiliência a doenças. Então, eu já comecei a citar um pouquinho essa questão, que a abelha africanizada é realmente muito mais resistente a doenças, a varroa e mesmo bactérias, e vírus e outros. Eu tive um orientado, que é o Zé Alexandre Diniz, que viu em 1985, ele fez um trabalho de levantamento do Brasil inteiro, coletamos uma amostra do Brasil inteiro, mais de 40 amostras, mas só que naquela época não tínhamos a parte molecular que estava avançada, a gente não fez a parte molecular, nós fizemos a parte de morfometria, né? Então, tentando mostrar, entre aspas, né, como é que estava a questão do sangue dessas abelhas, como é que isso funcionava, né? E o resultado da tese dele, a gente publicou no Evolution, inclusive, bem legal, mostrou que quanto mais ao norte, mais africanizada ela era. E quanto mais ao sul, menos africanizada ela era. Né? Então, também tem uma correlação com o clima, a gente levantou essa hipótese, mas também tem uma outra implicação, que aí não deu para fazer uma avaliação, porque ficou difícil, porque essa questão também de hoje, de entrada de abelhas europeias, de rainhas europeias, pelos apicultores, né? Para melhorar o plantel deles, para a produção de geleia real, ou mesmo para a produção de mel, ou mesmo para deixar os enxames mais mansos, no sul é muito mais acentuado isso. O pessoal do sul importa muito a rainha, mesmo clandestino, mesmo sem ter autorização do Ministério, porque vem dentro das caixinhas, antes, agora não sei nem se o correio está barrando, não, vinha pelo correio, então o pessoal importa muito. Então, no sul entra ainda muita rainha de sangue europeu. No Nordeste, isso agora que a apicultura se desenvolveu no Nordeste, que foi para frente do Nordeste, que provavelmente isso vai ter uma outra mistura lá. Então, precisaria agora, nesse momento, alguém, e eu já até falei para muita gente isso, fazer de novo esse trabalho que nós fizemos em 1995, agora com biologia molecular, né, que é muito mais fantástico, que vai dar uma assertiva muito melhor do que o nosso, que foi baseado só em morfometria, apesar do Zé Alexandre ser brilhante nessa área, né? Ele é um cara diferenciado nessa área, o trabalho que ele fez foi muito bom. Mas precisaria alguém, nesse momento, né, fazer de novo esse trabalho e ver como que está. Eu tenho a impressão que não mudou muito, mas é só impressão, a gente precisa comprovar isso, e a molecular agora viria a calhar para fazer isso. Os jovenzinhos que estão me ouvindo aí, por favor. A jovenzinha quer falar também. Tá? A jovenzinha aqui quer falar também. Não, que tem uma outra questão também. Até hoje não foi determinada, por exemplo, uma subespécie aqui no Brasil, porque não se sabe exatamente essa carga genética. Porque tem essa subespécie que foi trazida lá da África pelo professor Kerr, que veio comandando sono, depois tem até a discussão de ser escutelata. Mas também não era uma única subespécie europeia que nós tínhamos aqui.
Então, nós tínhamos aí de 3 a 4 subespécies, e essa miscigenação ela é diferente em diferentes partes do Brasil. Depende de qual era a subespécie europeia que predominava naquele local. E aí também a gente tem uma outra coisa. Hoje, tirando essas situações que o Malaspina comentou de termos essa importação clandestina, porque continua não podendo, tá? Não é porque agora aqui ela é importante para o Brasil que você pode trazer subespécie europeia. Com exceção desse caso, agora a gente já tem o híbrido que nós estamos na F4444, né? Porque a gente já tem o híbrido que cruzou com o híbrido, que cruzou com o híbrido, que tinha uma parte da ligústica, com uma parte da cárnica, com uma parte... Então, é uma mistura que não nos permite identificar exatamente a subespécie. A gente tem a questão dessa miscigenação, então eu não sei, eu concordo com o Malaspina, eu acho que a molecular, ela vai nos trazer uma situação bem interessante, mas eu não sei se ela vai mudar muita coisa, por conta dessa miscigenação que a gente já tem de tudo. Talvez, eu não sei, conversar, a Carmen está nos vendo aí, uma questão com quem trabalha mais com essa questão de genética mesmo, depois de quantas gerações que a gente teria uma estabilização, teria que fazer essa conta, do fluxo dos genes entre esses diferentes híbridos, para a gente saber realmente se a gente vai ter um dia uma subespécie caracterizada aqui no Brasil. Quando a gente fez o trabalho de 1995, uma das esperanças nossas era já conseguir lá em 95 ver essa questão de determinar uma nova subespécie. Mas não deu. Hoje eu não sei se ainda... Eu acho que está na mesma coisa, mas eu gostaria de estimular os jovenzinhos para fazer. Vai que vocês conseguem definir uma nova espécie. Já vai recrutando os jovenzinhos aí que estão aí, né? Deixa eu passar para a próxima aqui, então, da Jéssica Shade. Essa população de híbridas africanizadas entre europeias e africanas se distribuíram no mundo a partir do Brasil somente? E se atribui ao que se atribui a fácil adaptação e distribuição no mundo dessa espécie? Acho que já foi mais ou menos dito, né? Mas Não, ela não se distribuiu no mundo. Uhum. Isso precisa ficar claro. Ela só se distribuiu na América. Do sul do Brasil, norte da Argentina, até o meio dos Estados Unidos. É esse o caminho dela, menos o Chile. Só isso. Só nesse local tem abelha africanizada. Só. Esse é o lugar do mundo. Mas sim, a partir de um único ponto, de Rio Claro, Estado de São Paulo, Brasil. Na África, você tem Avenida 24A. É que nós não dissemos isso para o pessoal que tem que tem menos familiaridade com isso. Na África, nós temos as abelhas africanas, desculpa. Na Europa, a abelha europeia, mas com várias subespécies, alemã, italiana, caucasiana, tal. E lá na Ásia, nós temos a abelha Apis cerana, né? E Apis florea, que é uma outra espécie, entendeu? Então, são várias diferenciações. Agora, a africanizada, nos termos que eu coloquei, só existe aqui na América do Sul, nesse trecho que eu comentei. Certo. O que o pessoal está querendo, só para dar mais uma... O que o pessoal estava querendo agora era transformar. Como ela não tem muita doença, não tem muita nada, você não precisa usar a carnicida para controlar ácaro, era transformar esse pacote dessas abelhas em produtores de mel orgânico. Mas é difícil porque você tem outros contaminantes que não só os acaricidas e os bactericidas, né? Então é difícil por causa disso. Não dá para fazer isso. Mas ela é muito rústica. Tem uma pergunta aqui da Dayana Tavares, nossa colega do laboratório. Gostaria de perguntar ao professor Osmar como foi acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias no âmbito da ciência. Quais foram os impactos na pesquisa, os avanços e as novas ferramentas? Bom, o Roberto agora ele vai falar que ela chamou ele de velho, realmente, porque... Não, eu não sou velho, eu só comecei meus estudos no primeiro grau com lamparina, não tinha luz elétrica. Estudei 4 anos com lamparina. Isso no final de velhice, né? Não sei se o Décio, que está aí também, estudou com assim, que tem mais ou menos a minha idade, né, Décio? Comprometendo o Décio. Olha lá, Décio. Ele sumiu.
Vai dar encrenca aí depois, hein? Assim, né? Eu sou antes da meados do século passado. Tá certo? Tá, vamos lá. Vamos lá. Não, claro que eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui apaixonado em novas tecnologias, os alunos meus sabem disso, toda hora eu estou falando. Olha, nós temos que aproveitar, ter fazer inovações, aproveitar as tecnologias, melhorar as tecnologias, a gente tem que fazer tudo isso. Né? Eu sempre fui apaixonado por isso. Então, foi uma coisa bastante deliciosa, né? Perceber que, à medida que você ia caminhando numa coisa, você aparecia uma nova tecnologia, a gente conseguia resolver. O que eu hoje lamento, já falei isso várias vezes para o Roberto e para os meus amigos aqui, é falar assim, como essas novas tecnologias que aparecem agora, assim, eu queria ter pelo menos 30 anos menos para fazer alguns trabalhos que eu sempre pensei em fazer e que eu nunca consegui porque não tinha tecnologia. E hoje tem. E aí eu conto um caso pontual disso, que foi o caso do soro contra o veneno de abelha. A ideia de fazer um soro contra o veneno de abelha, eu tive em 1981. Procurei o professor Mário Palma, que é o meu amigo aqui, que é o meu químico, vou resumir rapidinho, para falar com ele sobre isso. A gente olhou e falou, mas não tem tecnologia para fazer isso, esquece isso. A gente vai ser em 81. Depois, em 2000, quando apareceu as eletroforese bidimensional, ele falou, Malaspina, apareceu uma tecnologia interessante, acho que dá para fazer. Aí a gente retomou, desenvolvemos a tecnologia do soro, e em 2010 a gente obteve a patente do soro. Então, de 81 para 2010, a gente foi conseguir fazer isso. Então, é uma coisa bem interessante. E a mais interessante é que agora eu estou aprendendo novas tecnologias para dar aula em EAD, online, que era uma coisa que, para mim, era meio distante, mas agora eu já estou aprendendo a fazer isso também. Gosto muito, viu, Daiane? Adoro novas tecnologias. Tem mais uma pergunta aqui lá do Rio Grande do Sul, da dona Letícia, de novo. Aqui no Rio Grande do Sul tem pouca diversidade de abelhas sem ferrão, então os meliponicultores fazem muito trânsito de abelhas de outras regiões do Brasil, especialmente do Nordeste, para cá. Qual a percepção de vocês quanto a esse trânsito? A pergunta é para os dois, que é uma pergunta bem pertinente, eu acho, né? Posso responder primeiro? Responde bem. Porque eu tenho trabalhado bastante com isso. Na verdade, o que a gente tem também, aqui no São Paulo é a mesma coisa, é ter pouca diversidade de espécies que se adaptam à criação em meliponários. Tá? A gente até tem, no Sul também, nem todas as espécies são criadas em meliponário, aqui também. E eu tenho brigado bastante. Não pode ter esse trânsito. Não é uma questão de... proibido por lei, para que você possa atravessar o estado, na verdade, para transportar. Inclusive, dentro do estado, você precisaria de uma autorização, isso compete às secretarias estaduais, fazer isso, pelo menos aqui para o estado de São Paulo Para o meliponário com número de colmeias, você precisa fazer esse registro, e aqui existe um estímulo para que você faça registro, mesmo que você tenha uma colmeia, por exemplo, de jataí na sua casa. E o trânsito entre estados, principalmente, porque nós temos espécies endêmicas que existem num estado, não existem no outro, que estão adaptadas a diferentes tipos de planta. Nós temos algumas que têm uma relação muito próxima da polinização. Não é aconselhável, na verdade, não é permitido que se faça esse trânsito. Trazer do Nordeste para o Sul, se você olhar, por exemplo, como é a variação de clima, a variação de pluviométrica, tudo é totalmente diferente. Então, essas abelhas, elas não devem ser transportadas sem que exista uma justificativa muito boa e sem que seja autorizada esse transporte, tá? E eu não acredito até, Letícia, que eles façam isso porque não tem diversidade aí, não. Eu acho que é porque a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente inclusive tem no nosso meliponário, porque já existia aqui registrado, a urussu nordestina. E por que as pessoas trouxeram ela para cá? Porque ela é robusta, resistente e produz mais mel do que a nossa melípona aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é a melípona mandaçaia, que a gente... Não é a espécie melípona mandaçaia, é a mandaçaia que a gente tem aqui, que é a melípona quadrifaciata. Como a melípona quadrifaciata, ela é bonita, as pessoas gostam,
mas ela é um pouco menos rústica, você perde a colmeia com facilidade no meliponário, eles preferem criar a melipona quadrifaciata, que é chamada de urso nordestina. Então, eu acho que é muito mais por conta da praticidade, da produção dela no meliponário que eles trazem, do que propriamente por falta de diversidade. E a gente tem algumas espécies aqui no estado de São Paulo que ninguém até hoje conseguiu adaptar para a criação naquelas caixas racionais, mas não é permitido. E eu não concordo com isso, justamente porque é o mesmo processo de você transportar. Você está introduzindo, se você tem espécies endêmicas, você está introduzindo uma espécie exótica que não é daquela área e que não está adaptada naquele local. E isso vai gerar os mesmos problemas, competição. A gente não tem muito, para melipona quadrifaciata tem, mas você pode ter um processo possível de miscigenação quando elas forem espécies muito próximas, apesar de não ser isso comum. Então, não é indicado porque as consequências elas podem ser ruins, inclusive, para as duas espécies, né? Malaspina. Oi. Quer falar alguma coisa? Não. Deixa eu acrescentar nada. Seguir para a próxima, que então tem mais duas por enquanto, é do Bruno Sintra. Como estão as atividades laboratoriais e de cuidados com os ninhos durante a pandemia? O que vai mudar no pós-Covid, especificamente nos laboratórios LECA? Pergunta boa. Eu só vou responder a primeira parte, viu, Bruno Pri? Bom, os cuidados continuam, tanto na Unesp quanto na UFSCar, a gente não pode entrar, não tem atividade de pesquisa sendo desenvolvida, mas nós temos pessoas responsáveis, que no caso, em Rio Claro, principalmente o Lucas Miotelo, que está aqui com a gente, e lá em Araras, a Ana Paula Salomé, que também está aqui participando junto com a gente, que são os que estão diretamente trabalhando com alimentação suplementar, principalmente agora no inverno, cuidado, verificação se tem florídeo, se não tem. Os dois têm outras pessoas que auxiliam ou que vão no lugar deles quando eles não podem, mas a gente está restringindo porque a entrada realmente não está permitida. E também a gente está numa época que nós não trabalharíamos com as colmeias, então era só isso mesmo de alimentação. Como que vai ficar pós-pandemia, nós não sabemos. Não sei se vocês têm acompanhado, a própria Nature publicou um artigo dizendo que a universidade não vai ser a mesma após a pandemia, questionando como que a gente vai lidar com essa questão de pesquisa. O Brasil é um caso especial, além disso, porque nós estamos enfrentando muito mais do que a pandemia, então a gente vai ter questão de financiamento, nossos laboratórios normalmente são pequenos, a gente tem que otimizar recursos, muitos alunos ao mesmo tempo, nosso grupo de pesquisa é grande, então nós vamos ter que repensar uma série de coisas, a gente já está pensando nisso, mas a gente também depende das diretrizes que vão vir, tanto do governo estadual, para o caso da Unesp, quanto do governo federal, para o caso da UFSCar. Então, só completando a fala da Roberta, a Unesp, tivemos uma reunião hoje para algumas decisões, ela realmente vai voltar às aulas online daqui 30 dias, mais ou menos, né? Mas os laboratórios, não. A aula prática também não. As aulas serão só online, ou o professor dá aula prática online, que eu não sei como que será feito, ou as aulas práticas serão jogadas para o outro ano. Os laboratórios só vão poder frequentar pessoas credenciadas antecipadamente, só para manutenção de equipamentos ou manutenção de colônias, esse tipo de coisa. E as coisas parece que estão complicando mais. Hoje, por exemplo, foi detectado um aluno contaminado na moradia estudantil de Araraquara, e lá tem 80 alunos, a nossa aqui estão com 80, porque os alunos das moradias estudantis não foram embora. E muitos deles, as casas, se ele mora na moradia, porque lá na casa dele não tem espaço para muita gente também, então eles preferiram ficar aqui, que era mais tranquilo. Então isso começa a complicar dentro das universidades, e mesmo a hora que for liberado para voltar, vai ser muito difícil, né? Como é que eu, por exemplo, que sou do grupo de risco, vou voltar para uma sala de aula com 40 alunos em diversos locais do Brasil? É uma coisa complicada. Não sabe o que vai acontecer, né? A gente só vai conseguir saber o que está acontecendo agora que nós vamos dar aula online. Essa é a única definição.
As outras definições, a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Mas se, por acaso, acontecer o que está se programando, que daqui 2 meses, 3 meses, né, aconteça o que está acontecendo na Europa, tal, talvez volte ao normal, né? Ou novo normal, né? Mas se o Brasil continuar essa balbúrdia que está, não sei. E balbúrdia aí no mau sentido mesmo, né? Que tá uma balbúrdia. Balbúrdia de verdade, né? Não temos essa resposta. Infelizmente, não temos. Gostaria muito de ter, mas não temos. Então, tem a Cláudia fez uma pergunta aqui, Rô, comente sobre o questionário OECD das honeybees, não sei se faltou. Eu acho que quando a gente for fazer só falar sobre testes de toxicidade, sobre a questão dos efeitos dos agrotóxicos, sobre as abelhas, tudo, porque a gente precisaria de um dia só para falar disso. Porque a gente está participando de vários processos de padronização de testes junto a órgãos internacionais, então eu acho legal a gente tirar um dia só para falar sobre isso. E aí a gente explica como funciona, tudo, porque a gente leva 1 horinha mais ou menos para falar sobre todos os procedimentos e todos os projetos que nós temos hoje em parceria com entidades governamentais e não governamentais do exterior. Porque falar assim, com pouco tempo não dá, né? Esse assunto aí é bem amplo, acho que é bem importante da gente fazer uma live só com esse assunto, né? Então... E também a questão do agrotóxico, porque todas que eu vejo de abelha por aí, mesmo que nosso grupo que trabalha com abelha no agrotóxico não estão participando, mas em todo lugar sai uma pergunta sobre agrotóxico. Sempre. Todas elas saem uma pergunta sobre agrotóxico. Então, eu tenho a impressão que a gente vai ter que fazer uma realmente... Só sobre isso, sobre isso, para mostrar como está a situação, o status dessa questão no Brasil, que eu acho que é muito importante. Com certeza. Eu acho que de pergunta é isso mesmo, mas o pessoal está gostando aqui da história de fazer uma live sobre agrotóxicos especificamente, né? Tem muita informação para ser passada. Eu acho que a gente pode até pensar ali, essa semana já procure que a gente já vai fazer a divulgação da próxima. Eu até vou aproveitar aqui o momento para fazer uma propaganda aqui rapidamente, vou mostrar na tela aqui. A Louca das Abelhas, acho que todo mundo já ouviu falar nela, né? Não sei se estou compartilhando a minha tela, está todo mundo conseguindo ver agora? Não, sim. Não está. Eu não estou vendo. Não? Não, estou vendo você, não agora. Agora vai. Não, que a Louca das Abelhas, a Patrícia, ela convidou a gente aqui, eu, a Jennifer, a Andressa Dornelles, pessoal do Rio Grande do Sul, a Lília, todas abelhudas, só mulheres bonitas, no dia 19 de junho, às 19 horas, às 20 horas, para conversar um pouquinho sobre saúde de abelhas. A gente vai abordar, claro que não nessa parte técnica de agrotóxicos, que a gente comentou, que a gente vai fazer aqui mais para frente, mas um papo em geral, assim, sobre saúde de abelhas, envolvendo agrotóxicos, por que as abelhas estão morrendo, o que é atribuído a essas, né, quais são as principais causas que são atribuídas a essas ocorrências. Então, fica aí o convite, vai ser transmitido lá na página da Louca das Abelhas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Certo, gente? Deixa eu descompartilhar aqui. Ficou alguma pergunta para trás? Não, aqui não, acho que não. Só falando aqui sobre a questão dos agrotóxicos, que eu acho que é essa que a gente vai fazer, é bastante importante a gente falar sobre as questões das legislações, mais voltado para a legislação, não só o efeito das abelhas, né, porque todo mundo quer saber, mas mais da questão de legislação no Brasil, no mundo, como é que isso está, como está a situação, para que lado caminha, como é que isso vai ser. Acho que isso é uma coisa muito importante que a gente está abordando para as pessoas entenderem, porque, por exemplo, tem uma coisa que a gente vai falar na próxima, mas todo mundo me questiona, o maior questionamento que eu tenho no momento é assim, o que você acha da liberação desses quase 500 agrotóxicos novos que o governo liberou agora? Né? Essa é a pergunta mais recorrente ultimamente. Tá? Então, não vou falar agora, vou deixar para a próxima, para todo mundo ali. Tem uma perguntinha aqui depois que é interessante, daí se a Roberta for falar alguma coisa agora. Pode falar.
Da Patrícia, que ela perguntou, gostaria de saber como ficou o grupo que vocês integravam no IBAMA depois do desmonte que ocorreu, ele ainda existe? Bom, também eu não sei se daí seria um assunto para o próximo. Não, eu respondo para a Patrícia que, assim, o grupo, ele não existe mais, porque o objetivo inicial do grupo era promover as discussões para que a instrução normativa depois fosse elaborada por eles, assim como o manual. Então, nós fomos, eu, Malaspina, a Carmen, que participa aqui com a gente, e representantes aí do IBAMA e de outros ministérios, além dos representantes da indústria, o objetivo era de fazer discussão para embasar o pessoal do IBAMA para desenvolvimento da instrução normativa e do manual que saiu. Depois disso, não tinha muito sentido a gente manter as discussões em Brasília, porque o que aconteceu foi que foi elaborada a partir disso a chamada pública, porque tudo aquilo que faltava, que era gap de conhecimento que estava lá, foi proposto dentro da chamada pública, que envolve o Ministério do Meio Ambiente, da Tecnologia, envolve vários ministérios e várias empresas, assim como organizações não governamentais. Então, tudo que a gente tinha levantado lá, que era gap de conhecimento, que inclusive está publicado numa norma técnica, foi contemplado dentro da chamada pública. Então, o que a gente está fazendo agora é manter aquelas discussões, mas fora de Brasília, porque as reuniões aconteciam dentro do IBAMA. O que a gente faz agora é desenvolver vários projetos. Nós temos reuniões uma vez por ano, e a gente, inclusive, nós temos um grupo de discussões, e a gente vai, provavelmente, agora eu não sei como é que vai ficar o prazo com essa questão do afastamento e da pandemia, mas com mais um ano a gente vai responder as questões que nós colocamos lá. E aí, daí para frente, se isso vai gerar novas discussões, se isso vai ser convertido em políticas públicas, a gente espera que sim, mas a gente ainda não sabe. Mas a gente continua num outro patamar, né? A gente está discutindo o que faltar, a execução daquilo que falta. Eu acho que era isso de pergunta. Bom, gente, é sempre um prazer. Nós vamos fazer várias, tá? Não se acanhem, tragam o vinho, a cervejinha de vocês. A ideia é um bate-papo. Quem quiser fazer perguntas, se a gente não consegue responder num dia, a gente pode continuar respondendo por e-mail depois. Eu acho que vale a pena. Eu vou digitar aqui no chat os nossos e-mails. O meu já colocou. Você já colocou? Eu vou digitar o meu, que é super fácil, não tem nem jeito de errar. Para mandar as perguntas, se quiser fazer perguntas para a gente ou outra coisa, mas convido vocês a acompanhar. Nós vamos disponibilizar essa conversa no YouTube, no nosso canal, vamos disponibilizar no Facebook, tanto do LECA, que é o nosso grupo de estudos de Rio Claro, quanto no ASAS, que é o grupo de estudos lá aqui de Araras. E nós vamos continuar essas conversas. Essa semana nós vamos marcar e divulgar de novo, mas nós vamos ter um dia só sobre a importância das abelhas e o que elas trazem de benefício, e um dia só sobre agrotóxicos, e outros dias com sugestões de temas, ou, de repente, num dia surge uma pergunta que a gente acha, como é a questão dos agrotóxicos, que a gente deve dedicar um dia só para isso, a gente faz, tá? Se quem tiver vontade também, eu citei várias pessoas, o Malaspina citou o Décio, eu citei a Carmen, citei a Cláudia, se quiser abrir o microfone e falar também, fique à vontade, porque a gente quer que isso seja um bate-papo, seja realmente um happy hour e não uma live que a gente só, a gente fica falando, que a gente gostaria também que vocês participassem. E gostaríamos, no final agora, como todo mundo faz, que vocês abrissem as câmeras para que a gente pudesse, para quem tem câmera disponível, para a gente poder tirar uma foto. Cadê a Dinita, que é a minha assessora, que vai tirar foto? Ah, Dina, você está preparada para a foto? A Dina fugiu, eu acho. Ah, ela está aqui. É lógico que ela tem. A Márcia. A Flávia apareceu, que a gente é outro nível com imagem. Eu sei que a gente não pode, juro, que a gente não pode todo mundo ficar com imagem aberta. Oi, Bruno. A gente não pode ficar com imagem aberta porque a nossa internet de alta velocidade acompanha tartarugas. Então, a gente tem que manter as câmeras fechadas. Mas é um prazer ver todo mundo aqui quando abre a câmera e a gente poder registrar isso.
E a gente vai continuar conversando. Mandem as lives, a Patrícia e a Annelise vão mandar, a gente vai compartilhando para que a gente possa conversar sempre. Bom, eu posso fazer um brinde virtual, então. Obrigada. Vamos fazer um brinde. Eu já estou na mão. Brinde a todos. Olha, pelo menos uma paz, todo mundo, saúde, Carmen, saudade, Carmen. Então, Saúde, galera. eu acho, assim, entrei atrasada porque, meu Deus, são muitas atividades, né, não? Então, a gente está trabalhando mais na quarentena. Eu também. São muitas atividades. Eu também, não consegui pegar do início. Mas Mas tá bom, nas próximas temporadas também. Não deu tempo nem de eu pegar o meu drink para fazer o brinde aí com você. A gente tá igual a bolinha de ping-pong, né, Márcia? É uma coisa da outra. Mas eu gostei muito. Eu acho que o assunto agrotóxicos e abelha merece um dia. Só para ele, um dia só para ele, eu também acho. A gente já tinha combinado hoje. São muitas perguntas. Nós quisemos muito fazer esse histórico com Malaspina, porque muita gente desconhece isso. Todo esse histórico para saber. Conhece a africanizada, mas não conhece como que nós chegamos até aqui, né? Então, acho que foi bem legal. E aí a gente marca, vamos ter que tirar um dia só para os agrotóxicos, um dia só para a importância de abelhas. Tá bom? Sim. Com certeza. Muito bom. Eu acho que a gente podia até vocês, todo mundo que tem os projetos, já que a Patrícia nos perguntou a respeito da questão do IBAMA, acho que a gente poderia chamar todo mundo falar com a Ana, a Sade também, e a gente falar assim, só do que é o projeto. É bem interessante. Não, eu acho que é interessante falar do grupo de trabalho, que foi feito, né, que foram muitas coisas, acho que foram muitos resultados alcançados. E o feedback parou e qualquer expectativa também, né? Porque a expectativa era a gente avançar exatamente na inclusão das abelhas sem ferrão nos protocolos. Mas, para isso, a gente precisa ter muitos estudos, muitos dados, né? Então, eu acho que é bom. Mas a gente chega lá. Acho legal também, já que a gente está propondo lives aqui, a Márcia coordena o projeto da Polinet, né, Márcia? Então, acho muito legal. Esse projeto lindo, viu? Que tem plantas maravilhosas, interações espetaculares. E é um projeto também. incrível. Está faltando para a gente compartilhar nos nossos grupos. Gente, mas eu acho que a gente devia fazer tentar uma agenda e via tudo, para a gente não encavalar, porque tem tantas coisas boas acontecendo, e a gente não dá conta, né, além das coisas, dos trabalhos, obrigações particulares de cada instituição. É verdade. E aí, olha aqui, eu estou aqui assistindo a live, ó, passando roupa. mulher super poderosa. É fácil, né? Eu já não faço isso há muito tempo. Eu sou da sua, Carmen. Não ferro. Eu vou mandar mensagem no nosso WhatsApp, então, para ver se a gente consegue coordenar uma dos nossos projetos todos. Tá bom? Eu acho que seria legal. Você sabe que eu vou fazer uma no dia 22, porque a chefia nossa nos pediu, e eu falei, gente, tanta gente falando de abelha, tantas coisas interessantes. Foi bem naquela semana, né, que teve o Dia Mundial da Abelha. Eu falei, olha, deixa melhor eu falar do projeto, apesar de que a gente ainda não teve resultados conclusivos, né? A gente vai falar mais de problema do que de solução. E aí, então, eu combinei com a nossa chefia no dia 22, a gente vai fazer eu, o Sônia e o produtor, que é o nosso parceiro. É uma coisa pequena, vai ser um pouco tempo, acho que 20, 30 minutos no máximo, para a gente discutir o uso de abelha sem ferrão em cultivos protegidos. Basicamente, desafios, né? Desafios. Compartilhem todas essas informações, como que a gente entra, porque a gente tem compartilhado. Nós temos 2 grupos no Face, nós temos os grupos dos alunos, então a gente compartilha. Eu compartilho todas as lives. Eu também, os nossos grupos dos alunos, inclusive a gente tem compartilhado todas
essas lives interessantes, né, associadas aí com abelhas e na entomologia, a gente está também usando as redes da SEB para divulgar, né? Então, acho que a gente precisa... eu até pedi agora a Annelise aí para me passar o slide dessa que vai ter com a Já está aqui no chat. Já mandei no chat aqui, mandei lá no WhatsApp de vocês duas, aí da Márcia e da Carmen. Legal. Aí o link mesmo a gente manda uma semana antes, que não deu para fazer ainda. Legal. Eu tenho tentado acompanhar, mas são muitos. Daquele evento que nós organizamos, que nós fizemos o lançamento daqueles 2 livros, e a Rô autorizou colocar aí de novo os links para quem não tem dos 2 e-books, dos PDF. Ai, que bom. Eu Mas tem que compartilhar essas coisas. que bom. Vou copiar, Tá e no aí chat. você pode fazer o download. Você está colocando aqui no chat Já aqui tá. agora? Olha o chat para cima que ela já tinha colocado, Carmen. Isso. Ah, tá. Bom, gente, Então, Olha, o meu garçom acabou de me trazer aqui, ó, só para brindar de verdade agora. Oxe, Gente, oi, que delícia. vamos todo mundo parar para tirar o print, porque cada hora um saía de um jeito. Vamos tirar um bem legal agora. Ó, levantando os copos, e para quem tem copo, a Márcia levanta o ferro. Eu vou levantar o ferro. Márcia, eu vou mandar essa foto para o ministro da Educação. Tá bom. O Ventral lá, fala, olha, dá uma olhada aqui que o pesquisador desse país faz. Vai dizer que essa gente só faz balbúrdia com ferro de passar. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. gente, muito obrigada. Beleza. Boa noite, Beijo, gente. Obrigada aí pela presença de todos. tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Não, Perfeito, tá todo mundo. Aí amanhã depois a gente conversa. tá bom, Falar tchau. tá bom? Tchau, gente. Tchau. Chegamos a 75. Tá.